Olá, bem-vindos. Novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata e, como parte da programação de lives do Grupo Oncoclínicas, voltado para os pacientes e demais públicos interessados, nós realizamos mais um debate com especialistas para abordar os principais tabus e outros aspectos que englobam diagnóstico, avanços nas condutas terapêuticas, impactos da doença na vida sexual e fertilidade e outros assuntos sobre saúde e bem-estar dos homens. Eu sou Gisele Vitória e conversam comigo hoje o Dr. Carlos Alberto Cruz, oncologista do Grupo Oncoclínicas em Ribeirão Preto, e a doutora Jaqueline da Silva Pereira, psicóloga da Oncoclínicas em São Paulo. O doutor Paulo Lázaro de Moraes, radio-oncologista do Grupo Oncoclínicas em São Paulo, teve um imprevisto, não pôde participar da nossa live. Então, nós vamos bater o papo aqui com o doutor Carlos e com a doutora Jaqueline. Boa tarde, tudo bem, doutor Carlos? Jaqueline, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Tudo jóia? Obrigado pelo convite, viu? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu vou começar, doutor Carlos, com... Obrigada, Jaqueline. Obrigada pela presença. Então, eu queria começar essa rodada com uma pergunta básica, né? Assim, por que o tabu permanece em torno do Novembro Azul, do câncer de próstata, enfim, o que mudou e o que ainda permanece precisa ser enfrentado? Doutor Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Gisele. Bom, na verdade, o que a gente tem passado aí nos últimos anos é uma melhora, né, da questão da saúde masculina, né? Hoje os homens melhoraram bastante na questão do acesso, na questão da procura, em relação ao que a gente via há 10, 15 anos atrás. Mas a gente sabe que ainda falta muito, né? E diferente das mulheres, que já é rotina, né? Mulheres a partir dos 20, 25 anos, elas têm muito mais tranquilidade e facilidade para procurar o seu ginecologista, para fazer seus exames anuais, nem que seja para bater um papo, e fazer seus exames preventivos em relação ao câncer. Mas os homens ainda, a gente tenta, mas está difícil ainda conseguir com que eles tenham essa assiduidade, e essa questão mesmo de procurar seu urologista a partir dos 50 anos. A gente sabe que o exame, né, do toque retal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ainda é o motivo principal que faz com que eles tenham cada vez mais mas tenham um pouco de insegurança e medo de procurar o seu médico, né? Mas eu queria voltar a falar um pouquinho que, na verdade, a campanha Novembro Azul, se a gente for lembrar, ela não é só contra o câncer de próstata, né? É claro que o câncer da próstata é o grande marco, é o grande tabu que a gente tem que buscar, mas, na verdade, essa campanha ela foi criada em 2003 na Austrália, com o objetivo de melhorar o acesso e melhorar a saúde dos homens, né? Então, por exemplo, a gente tem cânceres que só dão no sexo masculino, por exemplo, o câncer de pênis, que é um câncer raro, mas que é muito importante, que está contemplado no Novembro Azul, tá? Mas eu acho que basicamente é esse o grande tabu, a questão do preconceito em relação principalmente ao exame do toque retal e o que isso pode significar em relação à sua masculinidade. É estranho, mas em 2020 a gente ainda tem homens que acham que você fazer o exame do toque retal, isso vai interferir na sua sexualidade, na sua masculinidade. Perfeito, obrigada. Doutora Jaqueline, como é que é a sua avaliação em relação a esse ponto, né? O que mantém ainda tão aceso esse tabu? Uhum. Tá, bom, então acho que é um tema muito importante para a gente estar discutindo nesse mês, né, que fica aí marcado o Novembro Azul, mas acho que a discussão ainda é insuficiente. Ao meu ver, são 3 fatores aí que fazem a manutenção do tabu do tema. Acho que o primeiro é a questão social, cultural, histórica,
né? A questão psicológica e a questão institucional. A questão social, né, a gente vê que está tendo diversos avanços, está sendo mais discutido, os homens estão ficando mais abertos aí a cuidar da saúde, mas existe toda uma construção de gênero, de estereótipo em relação ao sexo masculino, de comportamentos que são esperados para esse gênero, né, que vão enraizando essa dificuldade de acessar a saúde, né? Então, o masculino, ele forma uma identidade aí que, ao ver de muitas pessoas, tem que se manter uma pessoa mais racional, uma pessoa mais dura, mais forte, e quando se fala de doença ou de procurar um cuidado de saúde, toca num ponto mais frágil, que vai remeter aí talvez uma ferida, aí, um arranhamento na identidade masculina, né? A gente está numa sociedade aí latina extremamente machista. Esse machismo ele tem essa manutenção tanto das mulheres quanto dos homens, né? Até o doutor citou, as mulheres são mais estimuladas desde pequenas aí no ginecologista. Tem aí uma questão do corpo que é melhor trabalhada do que o homem. Ele vai procurar o urologista muito mais velho. Então, assim, o estímulo a esse tipo de serviço é mais demorado, né? E aí esse fator psicológico, né, do corpo, que eu já vou puxar, em relação a essa identidade social, né? Então, assim, é muito delicado quando se fala do corpo masculino, né? Então, a gente pode até colocar um pouco mais para frente, mas tem alguns aspectos simbólicos que remetem muito a essa questão da próstata, do exame, né, como já foi falado, que gera uma insegurança e uma dificuldade do homem acessar esse tipo de serviço. Medos, ansiedades, o que o amigo vai falar, o que vão pensar dele enquanto homem, o que pode afetar nele nas relações familiares, afetivas. Então, o que afeta é muito maior essa discussão de cuidados de saúde do homem. Perfeito, obrigada. Só um pouquinho antes da live, né? E muito importante com relação ao acesso à informação, que às vezes nem chega, né? Assim, dependendo das camadas e regiões do país, a questão das campanhas, que é muito relevante, já trouxe muitos efeitos positivos, muitas vezes não tem o alcance que se espera em outras regiões, né? E também, falando de um aspecto amplo do sistema, tanto privado quanto público de saúde, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco, falasse um pouco mais sobre isso, sobre esse aspecto que é tão relevante, por favor. Gisele, esse é um aspecto que não tem como a gente fugir, né, de comentar. A gente hoje, todos nós aqui do grupo, a gente trabalha com medicina privada, né, e mesmo na medicina privada a gente tem ainda essa dificuldade de informação. Então, tem muitos homens que não têm acesso à informação, ou seja, a partir de que idade que eles têm que visitar o seu urologista, a partir de que idade que ele tem que coletar exames preventivos em relação ao câncer da próstata. Mesmo no setor privado a gente tem essa dificuldade, mas menos. Quando a gente leva isso para setores do SUS, principalmente interior, então, por exemplo, interior de Goiás, interior de Mato Grosso, que a gente sabe que são áreas bastante simples, né, e que as informações praticamente não chegam nas áreas de muita zona rural, enfim. Então, eles não sabem, eles não chegam a nada, eles não têm noção nem que eles precisam fazer uma consulta médica com o seu urologista aos 50 anos, né? E imaginem se eles sabem que tem que coletar um exame de PSA, que tem que fazer um toque retal. Então, quando eu trabalhava no setor público, não era incomum a gente ver pacientes chegando com câncer de próstata com a doença totalmente disseminada, né? E aí a gente perde a chance de curar, e o tratamento fica muito mais difícil, muito mais dolorido, o paciente tem muitos efeitos colaterais, muitas
normalmente muitas dores, e aí a situação complica. Então, quando a gente fala de medicina pública, a gente tem que melhorar muito ainda o acesso, tem que tentar levar essa informação para as cidades e para as regiões mais precárias do nosso país, né? E no setor privado, cada vez mais. Como eu disse, vem melhorando, mas ainda a gente precisa melhorar muito, porque também, embora menos, mas a gente ainda pega pacientes que não fazem seus exames preventivos a partir dos 50 anos, que é a orientação geral, né? Perfeito, perfeito. Obrigada, doutor Carlos. Jaqueline, com relação a esse, voltando um pouquinho à questão da na questão da prevenção, nesse ponto, o quanto se desconhece o exame do toque retal. Na verdade, assim, cria-se um tabu, mas sabe que é um exame que assim, é muito rápido, e que pode salvar vidas, né? Quanto isso é debatido, quanto que vocês recebem de informação sobre o que ronda em torno desse exame, né? Tá. Acho que a gente precisa, para falar disso, a gente precisa contextualizar realmente que o nosso país ele é muito grande. E as informações que a gente tem aqui na região sul e sudeste realmente chegam de uma forma muito diferente em regiões mais distantes, o que dificulta até as pessoas saberem sobre esse tipo de exame, criando fantasias, mitos que vão ir para vários aspectos, né? Eu vejo que é muito difícil o exame ser falado e ter assim, muita fantasia do que concretamente é feito esse tipo de acompanhamento, né? Às vezes vem uma ideia aí das pessoas de que fazendo esse tipo de exame você vai estar como se estivesse passando uma doença, e muitos ficam na fantasia de que se estiver adiando esse tipo de acompanhamento, vão conseguir de alguma certa maneira controlar. Saiu uma pesquisa em 2019 do INCA, que eu acho bem interessante, que eles fizeram um levantamento com homens de 30, mais ou menos 80 anos, como eles procuravam um serviço básico de atenção à saúde no SUS. E aí, 21% responderam que procuraram naquele ano, e 79% não, acabaram indo fazer os exames de rotina. E aí, quando eles foram aprofundar um pouco mais, eles viram que a procura foi feita por 56% que já apresentava algum sintoma. Então, assim, não passa na cabeça da maioria das pessoas buscar esse tipo de serviço para poder rastrear uma coisa que está no início. Então, geralmente vem a ideia, a crença de que quando está com sintoma, que aí a doença de próstata está mais avançada, é que se deve procurar o serviço. Isso está elencado com a falta de informação. E aí eles foram aprofundando cada vez mais os possíveis fatores, e aí eles viram que baixa escolaridade, falta de acesso a informações, condições de trabalho, condições sociais e econômicas estavam totalmente atreladas a essa falta de conhecimentos de exames. Então, acho que é isso, essa fantasia que fica se criando por também falta de informação, que é uma questão real, porque as políticas avançaram, mas ainda são insuficientes, que impossibilitam uma mudança de consciência coletiva, né? Porque a mudança de consciência coletiva, através de multiplicação de informações entre pais, mães, no núcleo familiar, entre colegas e amigos, permite que isso seja discutido e até falado como que funciona esse tipo de procedimento, até mesmo o exame aí de toque retal. Muito interessante a pesquisa, muito bom ponto. Doutor Carlos, voltando então à questão do exame, tecnicamente falando, quer dizer, a hora que um paciente que chega pela primeira vez numa consulta, ele desmistifica o fantasma, quer dizer, da prevenção? Como é que é no seu dia a dia isso? Tudo depende do jeito também que a gente aborda, né, o paciente, de deixar ele tranquilo, de explicar como que são feitos os exames, né? O exame de sangue, claro, é básico, né, mas como que a gente faz
o exame preventivo, chamado, né, exame digital ou toque retal. Eu acho que, antes disso, é importante a gente contextualizar, né, as principais indicações do exame de rastreio de câncer de próstata. Então, se a gente, para a população geral, o que eu estou querendo dizer com população geral? Aqueles que não têm parente de primeiro grau, então não tiveram pais, avós, nem irmãos com a doença, com câncer de próstata. Então, para todos esses pacientes, tá, a gente indica o início do rastreio para o câncer de próstata a partir dos 50 anos, né? E aí é obrigado, uma vez por ano, a partir dos 50 anos. É questionável até quantos anos a gente indica. Hoje a gente indica até 75 anos, mais ou menos, mas é claro, isso é muito individual. Então, se eu tenho um senhor de 80 anos no meu consultório, totalmente ativo, às vezes trabalha, faz tudo, eu vou fazer o exame de rastreio nesse paciente, mas de uma maneira geral é dos 50 aos 75 anos que a gente indica os exames. E como que são feitos, então? Então, são visitas anuais do urologista, e ele vai ser submetido ao exame de sangue para dosagem do PSA, super tranquilo, né? E ao toque retal. Toque retal é um exame que é feito, claro, sobre toda a técnica séptica, então é colocado luva, é colocado um lubrificante, né? E aí esse exame dura em torno de, existem várias técnicas, mas existe dura em torno de 6, 7 segundos, né? Ele é um exame praticamente indolor e quem está acostumado a fazer faz isso muito tranquilamente, o paciente acaba, às vezes você vai distraindo e acaba o exame, o paciente às vezes nem percebe, né? Então, esse tabu tem que ser quebrado, tem que ser mostrado para o paciente que o benefício desse exame ele é muito melhor, muito maior do que aquele momento que ele fica ansioso e desconforto que ele possa vir a sentir, né? Um ponto que eu queria que o senhor ressaltasse, por que esse exame é tão importante para o diagnóstico? O que ele propicia como resultado que os outros exames não conseguem alcançar? Perfeito. Existem alguns casos, Gisele, a grande maioria, né, dos cânceres da próstata, a gente tem o exame do PSA, que é o exame do sangue, esse PSA ele é aumentado, tá? O grande problema é que existem algumas situações em que esse PSA ele tem um valor aumentado, mas a hora que você faz o toque retal, ou você faz algum outro exame de imagem um pouquinho mais específico, você não tem o câncer de próstata, você tem algumas situações benignas que também aumentam o câncer, o PSA. Então, às vezes, você pega um paciente de 80 anos que tem uma próstata inchada, né, que é o que a população conhece, que é a hiperplasia benigna da próstata, ele pode aumentar o PSA. Então, eu posso ter um senhor de 80 anos com PSA de 6, 7 e ele não ter câncer de próstata, né? E aí entra o toque retal. Então, o toque retal, nessa hora, ele consegue diferenciar se ele tem um nódulo suspeito para câncer ou se aquilo é só um inchaço benigno da próstata. E uma outra situação são as situações que, embora sejam raras, mas às vezes a gente pega, em que o paciente tem um câncer de próstata e o PSA ele não é tão aumentado, ou às vezes ele é até normal. Então, um exame acaba complementando o outro. Isso é muito importante. Então, tem, até hoje, os maiores guidelines, os maiores estudiosos em prevenção de câncer de próstata ainda recomendam os 2 exames de maneira anual. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu ouvi falar que, na verdade, o diagnóstico, assim, os nódulos são muito na superfície da próstata. Por isso o exame também facilita, é importante o exame, é isso mesmo? Isso, normalmente os cânceres da próstata eles estão localizados na parte periférica da glândula, né? Então, por isso que a hora que você faz o exame do toque retal, você consegue palpar normalmente aquele nódulo ali sem grandes dificuldades, sabe? E aí, se a gente suspeita de câncer, você tem um PSA aumentado, você tem uma suspeita de nódulo, aí a gente vai partir para o exame definitivo para saber se aquilo é câncer ou não, que é biópsia, que a gente pode depois falar um pouquinho mais para frente. Perfeito, perfeito. Jaqueline, eu queria fazer uma pergunta que para a gente até fechar a questão da prevenção e agora para a fase do tratamento.
em relação ao medo, né, aos medos, né? É curioso que, às vezes, o medo paralisa uma ação em busca de uma prevenção, só que, na verdade, a pessoa poderia estar evitando, talvez com um diagnóstico mais precoce, evitando tratamentos muito mais invasivos, mais tóxicos. Como é que você analisa essa dualidade, né? Assim, o medo de achar o diagnóstico, de encontrar um diagnóstico de câncer, versus a possibilidade de fechar esse diagnóstico numa fase onde o tratamento pode ser muito menos invasivo. Uhum. A gente ainda, voltando, tem a cultura de não trabalhar no preventivo, né? Então, o medo, ele é uma manifestação natural do ser humano frente a algo novo, frente a uma ameaça ao corpo, à integridade física dele. Só que a gente vê nesses casos, às vezes, um medo exacerbado que paralisa o indivíduo e dificulta a ação. E aí que é o grande problema, né? Porque se ele tiver um pouco de medo, mas ele conseguir administrar isso para realizar as atividades dele, como, por exemplo, um cuidado em saúde, um exame preventivo de próstata, ele vai começar a desmistificar e ver que aquele procedimento que dura alguns segundos não é nada do que foi falado, né? Eu acho que um aspecto psicológico que é válido falar em relação ainda ao medo e à questão do exame do câncer de próstata é que, assim, a gente pensar simbolicamente aí na região que fica, né, o tumor, enfim, ou o exame, né, a trato urogenital, é uma zona, assim, de reprodução, de criação, né, de potência ali, né? Então, assim, é uma zona única no homem, assim como o seio para a mulher é o que caracteriza o aspecto feminino, no homem é o aspecto da identidade masculina, né? É uma zona de potência, até de firmação de identidade. Então, quando tem esse tipo de exame, ele é realizado numa parte mais vulnerável do homem, né? Que é o ânus, a nádega. Então, assim, é uma parte muito frágil exposta dele. Então, assim, o toque, ele vai não só literalmente no aspecto físico, mas ele toca no aspecto simbólico de ameaça de identidade. Né, do que ele pode perder com isso, a parte sexual, a parte de firmação enquanto homem. Né? Então, esse medo está atrelado a essas fantasias que pode vir a ocorrer. Né? Por isso que é importante a gente conversar e fazer esses tipos de debate para esse medo ir se diluindo, né? Se diluindo e não ficar um medo paralisante aí para o indivíduo. Perfeito, perfeito, obrigada. Doutor Carlos, agora indo para a linha do tratamento, quer dizer, a gente tem uma questão aí dessa dúvida, né? Assim, o tratamento contra o câncer de próstata, ele provoca impotência masculina? Boa pergunta. Essa é uma das grandes preocupações que os homens têm e que muitas vezes isso também leva, como a Jaqueline falou, ao medo dele descobrir um câncer de próstata. Tem muitos homens que têm medo, eles têm medo de ir atrás e descobrir, pensando que se ele descobrir, ele vai ficar impotente e isso vai afetar toda a estrutura familiar, enfim, a parte sexual e tal. Então, a grande questão que a gente tem que primeiro colocar na cabeça deles, e complementando um pouco o que a Jaqueline falou, é o seguinte: eu costumo colocar nas minhas aulas assim: se a gente descobrir o câncer de próstata numa fase inicial, que na maioria das vezes é antes de dar sintomas, a chance de esse paciente estar vivo em 5 anos é de 90 a 95, 98% de chance. Ponto. Então, isso é muito importante eles saberem. Se descobrir no começo, eu tenho uma chance maior de 90% de estar curado e de estar vivo em 5 anos.
Se eu descubro essa doença numa fase mais avançada, em que a doença já fugiu da próstata, a chance desse paciente estar vivo em 5 anos cai para 20%, 30%. Então, só com esses dados esse dado é motivador para os homens a falarem assim, bom, se eu for descobrir, é melhor eu descobrir logo, que aí minha chance de estar vivo a longo prazo é maior. E hoje em dia, entrando especificamente na sua pergunta, hoje em dia os tratamentos estão muito mais modernos do que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, de uma maneira geral, quando a gente descobre o câncer numa fase precoce, nós temos basicamente 2 tipos de tratamento. É o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia, né? E aí, falando só rapidamente, para contextualizar, hoje em dia, as cirurgias para o câncer de próstata estão cada vez mais sendo feitas de maneira não invasiva, que a gente chama, né? Então, hoje, o padrão ouro, o melhor tratamento para o câncer de próstata, quando é feito por uma equipe bem treinada, é a cirurgia robótica, em que, na verdade, o cirurgião ele comanda de fora, né, dentro da sala, mas de fora ele não está em contato com o corpo do paciente, ele comanda um robô e o robô vai fazer toda a sua parte cirúrgica. E com isso, você diminui muito a chance de efeitos colaterais, seja incontinência urinária, impotência sexual, que é o grande medo dos homens, né, de ficarem impotentes. Então, esse é o primeiro ponto, cirurgia. Quando os pacientes não têm condição de fazer cirurgia ou, né, por algum motivo técnico, esse procedimento não é possível, a gente faz a radioterapia, que nada mais, nada menos vai queimar aquele tumor na próstata, né? Tem eficácia semelhante à cirurgia, né? E hoje com técnicas muito mais modernas, em que você consegue jogar aquele raio, né, que vai queimar o câncer da próstata, especificamente onde está o tumor e onde está a próstata. Antigamente, jogava esses raios e esses raios saíam para órgãos ali do lado, então bexiga, intestino, e isso acabava dando muito efeito colateral nos pacientes. Maior risco também de impotência, de incontinência urinária. Com os tratamentos mais modernos hoje, esse risco, ele existe, mas ele é muito menor do que se tinha. E se eu deixar para tratar esse paciente, ou se esse paciente descobrir o câncer numa fase mais avançada, os tratamentos são ainda mais agressivos. Porque daí eu tenho que entrar com medicações em que aí sim o risco de impotência é muito maior. Então, isso tem que ser bem passado para a população, que quanto antes eles descobrirem, o tratamento é bem menos invasivo e bem menos traumático no que se diz respeito a efeitos colaterais precoces, né, e tardios do tratamento. Perfeito, obrigada. Jaqueline, depois do diagnóstico, como é que é esse acompanhamento psicológico desse paciente diagnosticado com câncer de próstata ou algum câncer, enfim, algum outro câncer da família dos cânceres da saúde masculina, né? Como é que é acompanhado isso de forma psicológica, já que tem tantas questões envolvidas? Uhum. Então, no primeiro momento, quando se tem o diagnóstico, né, na nossa rotina, quando o paciente chega para o tratamento, a gente faz uma avaliação inicial aí, considerando não só o aspecto psicológico, mas também o suporte que esse paciente tem, o que ele está compreendendo da doença dele, o que ele espera, né, de acordo com o prognóstico aí do que está sendo tratado, quais outros fatores estão envolvidos, né, durante todo esse processo. Então, a gente faz essa avaliação inicial aí para ver também quais os recursos que o paciente tem para lidar com isso, né? A gente sabe que um diagnóstico oncológico, seja ele de câncer de próstata, outras neoplasias, ele é extremamente impactante, né? Apesar dos avanços da tecnologia, da ciência, ele ainda é estigmatizado, então isso gera aí, na pessoa que recebe o diagnóstico e na família, uma quebra. É como se o mundo que a pessoa tivesse construído tivesse desabado.
E aí ela tem que reconstruir um novo mundo, uma nova perspectiva. E a família vai ser um dos principais auxiliadores nesse processo. Então, assim, inicialmente, existem algumas reações que são esperadas, né? Então, assim, ansiedade, medo, angústia, tristeza, isolamento, uma alteração no sono, na alimentação, né, algum tipo de comportamento nesse momento que podem parecer em outros anormais, nesse momento são esperados. Então a gente faz essa avaliação e vê qual que é o grau desses comportamentos e o quanto está interferindo na vida do indivíduo, quanto aquela doença está tomando espaço na vida do indivíduo, né, o quanto ele está equilibrando. E aí, tendo essa primeira avaliação, a gente vai determinar o tipo de acompanhamento que vai ser feito. Vai ser feito também ambulatorial, fora do dia dos tratamentos, vai ser feito por telemedicina, vai ser feito a cada aplicação, né? Isso vai sendo avaliado continuamente, né? Existem casos que a gente já vê que o paciente já tem um histórico de um transtorno de humor, ou um transtorno de personalidade, ou problema com o uso de álcool, de droga, uma desestrutura familiar que vão afetar de uma maneira mais intensa, gerando aí um desajuste mais acentuado no indivíduo, né? Mas isso é avaliado continuamente, né? Mas a gente já percebe no primeiro momento um paciente que a gente requer um olhar mais acentuado aí, mais cuidadoso, né? Não que a gente não, os outros pacientes a gente não dê esse suporte, mas tem pacientes que demandam mais porque tem mais dificuldade de se ajustar. E aí, ao longo desse processo, a gente pode avaliar se o paciente está desenvolvendo algum tipo aí de transtorno, de humor, se está tendo um agravamento aí, como que a família está podendo dar esse suporte, porque às vezes a gente nota que os familiares ficam mais impactados do que o próprio paciente, em alguns casos. Então, a família precisa de mais suporte para aprender a lidar com aquele paciente e fazer alguns cuidados, né? A gente não pode patologizar tudo, existem algumas coisas que são esperadas e vão se adaptando, né? Mas a gente tem que olhar com cuidado para ver como que isso vai se configurar ao longo do processo, porque o indivíduo vai podendo se ajustar aí a esse novo mundo e principalmente, né, o intuito do acompanhamento psicológico também é dar bases aí, ferramentas para o indivíduo se fortalecer, achar novas estratégias, se adaptar, né? E também aprender a lidar com as perdas que vem desse processo, né? Então, assim, é como se ele vivenciasse um luto, né? O luto da perda do controle do corpo, o luto, de repente, de uma cirurgia, né? Da perda de um papel no núcleo familiar, agora ele não é mais o pai, o provedor, agora ele é o cuidado, né? A pessoa que é cuidada, ele não pode mais trabalhar, ou ele tem que ficar mais limitado, enfim. Tudo isso é feito aí, e junto com a equipe multidisciplinar, né, a equipe médica, a gente vai conversando e alinhando para poder aí fazer o cuidado integral para o paciente, né? Perfeito. Gisele, se você me permite, eu só queria acrescentar uma questão rapidinho antes da gente prosseguir, que é essa questão da negligência, essa questão do medo e às vezes do paciente esconder, isso acontece muito com os homens, né? E como eu falei no começo da nossa live, eu queria só fazer um parênteses em relação a um tipo de câncer exclusivo de homem e que a gente não fala, ele é muito negligenciado, embora não seja um câncer muito comum, mas eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto cada vez mais, que é em relação ao câncer do pênis, né? A gente sabe que esse tipo de câncer é um câncer raro, né? Não é, vamos dizer assim, não é um dos cânceres mais comuns, né? Mas ele é um câncer muito agressivo e quando ele aparece, ele é muito assustador, né? Porque muitas vezes o tratamento acaba sendo muito agressivo, acaba tendo que partir para cirurgias que muitas vezes são mutiladoras, e isso acaba deixando muitos homens, às vezes, com vergonha de ir atrás do médico, né? Então, eles preferem achar que aquilo não é nada e que aquilo vai melhorar, às vezes passa uma pomada e aquilo não cicatriza, e na hora que ele chega no médico está uma situação muito feia, né? Lembrando que esse tipo de câncer ele é predominantemente ocasionado
Primeiro, na verdade, por dois fatores de riscos mais importantes. Um deles é o HPV, né? E outro, que é o vírus, né, do papiloma humano, aquele mesmo que causa o câncer de colo de útero e alguns tipos de câncer de garganta. Mas, mais do que isso, ele está intimamente relacionado à questão de má higiene local, né? Então, assim, é um câncer mais prevalente em áreas, como eu falei lá no começo, em áreas de interior do nosso país, então norte, nordeste, em que também a questão da informação não é levada até eles. E quando chega para a gente é muito triste. A grande maioria das vezes os tratamentos são mutiladores, são tumores que costumam voltar muito, e acho que isso tem que ser cada vez mais falado, né? Então, aquela cicatrizinha que apareceu, que não cicatriza em 1 a 2 semanas, precisa ser avaliada, porque se a gente deixar, o tratamento acaba sendo bem mutilante e complicado para nós oncologistas e urologistas. Perfeito. Obrigada, doutor. Bom ponto. A gente recebeu 2 perguntas aqui que eu queria aproveitar e já lhe juntá-las. Na verdade, uma delas é o seguinte: todo paciente de próstata precisa de tratamento? E a segunda, todo paciente com câncer de próstata precisa fazer quimioterapia? Boa. Excelentes perguntas. Vamos lá, respondendo a primeira então. Se todo paciente com câncer de próstata precisa de tratamento? Não, tá? Isso é uma coisa que vem mudando de um tempo para cá. Antigamente, diagnosticavam câncer de próstata, isso era sinônimo de tratamento, então... como eu falei, ia para cirurgia, ia para radioterapia, enfim, sujeito a um monte dos efeitos colaterais que os tratamentos dão. Hoje em dia, para aqueles casos de câncer de próstata bem inicial, em que o PSA não é muito alto, em que a biópsia mostra que o comportamento desse câncer é um câncer mais indolente, um câncer, entre aspas, mais bonzinho, e ele é pequeno, restrito à próstata, às vezes até só de um lado da próstata, a gente pode muito bem não fazer tratamento nenhum. A gente apenas acompanha esse paciente no que a gente chama de vigilância ativa, tá? É claro que isso depende não só das questões... a Jaqueline até pode complementar depois isso. Claro que não depende só da questão do tumor. Depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que você chega e fala... Seu José, seu tipo de câncer é bem tranquilo, a chance de você vir a complicar por esse câncer ou a morrer por esse câncer é baixíssima, é 1, 2% no resto da sua vida, que não adianta, você não vai convencer ele a não tratar. Ele fala, eu quero tirar isso aqui, eu quero tratar isso daqui. Mas a gente tem estudos hoje totalmente seguros e confiáveis, estudos gigantes, mostrando que essa é uma estratégia para aqueles cânceres bem bonzinhos, que a gente pode não tratar e apenas acompanhar, porque muito provavelmente isso não vai causar nenhum mal para o paciente. Em relação à quimioterapia, a gente hoje usa quimioterapia para câncer de próstata cada vez menos, tá? Existem algumas indicações, porém, apenas quando o câncer ele já é avançado, quando ele está com a doença fora da próstata, ou seja, quando ele tem metástase. Seja ossos, fígado, às vezes pulmão, enfim. E mesmo assim a gente usa quando a gente já esgotou alguns outros tipos de tratamento, tá? Então, a gente usa a quimioterapia? Usa, mas apenas em fases bem avançadas da doença. Perfeito. Obrigada. Jaqueline, temos uma pergunta aqui, que eu acho que você poderia dar uma amplificada. Seria o seguinte: como o tratamento afeta a rotina diária do paciente e suas atividades em geral? E aí eu acrescentaria o seguinte ponto: ao afetar a rotina diária, o quanto isso pode causar eventualmente uma depressão? Como ajudar esse paciente a enfrentar esse momento? Uhum. Tá. Bom, vou complementar o que o Dr. Carlos estava falando e aí já puxo para essa pergunta, né?
Aqui na nossa clínica, né, realmente é muito raro os casos de aplicação de infusão, né, para câncer de próstata, infusão de quimioterapia. Não é cotidiano, acaba sendo mais acompanhamento clínico, né, a radioterapia, enfim, ou a cirurgia, ou enfim, a vigilância, como o doutor estava falando, né? E assim, né, existe, acho que uma coisa que tem que ficar bem clara aí para as pessoas, que às vezes confundem tristeza e depressão. Falando aí de um tratamento de quimioterapia, por exemplo, né? Dependendo dos efeitos colaterais, né, da intensidade, como o indivíduo aborda isso, o suporte, ele vai ter um momento de ajustamento e aí ele pode se sentir mais triste, né? Ele pode se sentir fadigado, então isso pode interferir no trabalho dele. Então, alguns indivíduos precisam se afastar das atividades, a parte física, né? Não conseguem, por conta da fadiga, fazer os exercícios físicos normalmente, acabam não conseguindo até fazer coisas mais simples e básicas do dia a dia. Isso pode gerar uma depressão no humor, mas que não é um quadro de depressão, é um humor mais deprimido, reativo à situação, porque a cabeça do indivíduo está funcionando, mas o corpo dele não reage, porque ele está com química, ele está intoxicado, né? Muitas vezes ele fica mais debilitado, né? Enquanto outros pacientes sentem os efeitos mais amenos, então conseguem manter algumas atividades, e isso realmente facilita, ajuda aí a lidar com o tratamento de uma maneira mais tranquila. Mas, às vezes, alguns indivíduos que já têm uma predisposição aí, né, talvez uma depressão não bem tratada aí no passado, ou que tiveram eventos que desencadearam aí sofrimento psíquico, né, não bem cuidado, né? Então, por exemplo, tiveram muitas perdas, lutos na família pela doença, ou tiveram eventos graves, ou a forma como o diagnóstico foi descoberto, dependendo do que eles passarem em cirurgia, a hospitalização, isso pode gerar um trauma, e aí a gente vê quando chega aqui no tratamento, depois dessa alta, depois da cirurgia, um indivíduo aí com um transtorno de estresse pós-traumático, ou enfim, um trauma aí, que aí pode gerar uma depressão, e aí a gente precisa conversar com o oncologista, encaminhar, né, alinhar, de repente, um acompanhamento psiquiátrico também, né, para manejar essas desorganizações aí, né, de neurônios, né, de hormônios que ocorrem no organismo, né? E aí tem que entrar com medicação e a psicoterapia com mais frequência, né? Mas assim, a depressão ela não é tristeza, a depressão é uma perda do sentido da vida, é um desânimo muito intenso, uma falta de vontade aí que pode se confundir com os efeitos colaterais, mas é tudo muito mais acentuado, né? Afeta o indivíduo de uma maneira e mais com intensidade, mais permanente, não é algo momentâneo. Então, isso a gente tem que avaliar com bastante cuidado e conversar com a equipe, né, para poder alinhar um cuidado aí também da saúde mental. Perfeito, perfeito. Doutor Carlos, chegou uma pergunta aqui, que é o seguinte, o tratamento do câncer de próstata e continência urinária... Gisele, cortou um pouquinho. Você pode repetir para mim? A pergunta é se o tratamento do câncer de próstata pode causar incontinência urinária. Boa pergunta. Como eu falei em algumas perguntas atrás, hoje em dia, com as técnicas mais modernas de tratamento, seja de cirurgia, através da cirurgia videolaparoscópica, ou melhor ainda, a cirurgia robótica, e com as novas técnicas de radioterapia, a chance de incontinência urinária é cada vez menor, tá? É zero? Não, não é zero. Então, sempre que se trata um câncer de próstata, seja com cirurgia ou com radioterapia, existe a chance de dar incontinência urinária. Só que hoje, como eu falei, cada vez menos, tá? Então, a grande maioria dos pacientes hoje até podem ter um pouquinho de incontinência no início, nos 2, 3 primeiros meses. A gente acaba encaminhando muitas vezes para uma fisioterapia pélvica, para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico.
e esses pacientes acabam resolvendo isso sem grandes problemas. Mas antigamente causava-se muito mais, hoje em dia, com as novas técnicas, bem menos. E mais ainda, né? Então aí a gente entra de novo naquilo que eu sempre gosto de frisar, que quanto antes eu descobrir, o tratamento ele é menos traumático e, consequentemente, vai causar menos efeitos colaterais, tipo incontinência urinária. Perfeito. Uma outra pergunta aqui que eu queria emendar, e aí a gente passa para a Jaqueline. A questão da infertilidade. Se o tratamento contra o câncer de próstata pode causar infertilidade. Veja, a primeira questão que a gente tem que sempre frisar é o seguinte: câncer de próstata, um dos grandes fatores de risco para câncer de próstata é a idade, tá? Então, a gente sabe que a partir dos 50 anos, a gente aumenta o risco anualmente de ter câncer de próstata. A idade média de diagnóstico de câncer de próstata no Brasil é em torno dos 65 anos, tá? Então, agora depende, a questão da infertilidade vai depender muito do grau da fase da doença em que ela está, tá? Quanto mais precoce a doença, eu trato essa doença e esse paciente ainda ele pode preservar a sua fertilidade. Agora, se eu tenho que usar medicamentos em que eu acabo tendo que reduzir a produção de testosterona, que são naqueles casos em que a doença está um pouco mais avançada, aí sim eu tenho grande chance do paciente ficar infértil. Mas eu diria que, respondendo grosseiramente a pergunta, não completamente, mas existe sim um risco do paciente ficar infértil após o tratamento. Perfeito. Jaqueline, nessa mesma linha, como é que é esse capítulo do tratamento desse paciente? Se eventualmente existe um desejo de ter filhos, se eventualmente, como que é conduzido isso? Isso no início do tratamento, já é discutido alguma coisa nesse sentido? Como que se dá normalmente? Olha, sendo bem honesta, né, até complementando o que o Dr. Carlos falou, né, em relação ao câncer de próstata, na minha experiência, eu nunca me deparei aí com esse tipo de questão de infertilidade, porque sempre realmente são homens mais velhos, né? A gente sabe que o nosso país, né, tem pessoas que realmente têm filhos mais velhos, mas especificamente com o câncer de próstata, eu nunca me deparei na minha experiência com esse tipo, né? Até na também não, viu, Gisele? Também nunca tive paciente que também veio me perguntar se ele ia poder ter filho depois do tratamento, não. Isso é muito comum, né, Jaqueline? Só com as mulheres, principalmente com câncer de mama em jovens. Aí é outra conversa. Aí elas se preocupam bastante, mas com homem também eu nunca, não me lembro de ter essa preocupação com nenhum paciente. Exatamente. Assim, até literatura eu não sei falar, mas o que eu ia complementar é exatamente isso que o doutor falou, em relação que é muito comum em câncer de mama. Realmente isso é uma demanda aí bem importante, que gera bastante sofrimento aí em relação, né, não só na paciente como no casal. Então isso sim a gente trabalha mais, porque são pacientes mais jovens, né, ou outro tipo de neoplasia, né, que interfira nesse processo. Perfeito, perfeito. Olha, chegou mais uma pergunta aqui, mais específica. Pacientes que recebem terapia de deprivação de androgênio para o tratamento do câncer de próstata têm maior risco de perda óssea? Doutor Carlos. Excelente pergunta. Então, só para contextualizar, a gente não tocou nesse assunto, mas acho importante a gente, então, explicar o que seria a terapia de deprivação androgênica, né? Então, a terapia de deprivação androgênica, ou mais assim, que a gente também usa muito na prática, é a hormonioterapia. O que é isso? O aumento do câncer de próstata. O que faz o câncer de próstata crescer? Basicamente, a testosterona, tá? Então, a testosterona, o que é? É o hormônio masculino. É o hormônio do homem produzido, em sua maior parte, nos testículos, né?
Então, quando eu tenho um câncer de próstata um pouquinho maior, ou, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, ou metastático, obrigatoriamente até hoje, eu tenho que fazer o quê? Cortar o alimento desse câncer. Então, eu tenho que jogar a testosterona dele lá para baixo. Então, eu tenho que deixar ele, o que a gente chama de castrado. E aí existem duas maneiras de eu fazer isso. Ou com injeções, que eu vou fazer, que por meio de todo um feedback, eu vou conseguir fazer com que aquele testículo pare de produzir testosterona, ou através do que a gente chama de cirurgia, que é a orquiectomia, quando a gente retira os 2 testículos do paciente. Então, se eu faço esse tipo de tratamento, nada mais, nada menos, eu estou levando esse paciente a uma andropausa, né? Que é como se fosse, é um termo pouco utilizado, mas é como se fosse uma menopausa nas mulheres. Então, se eu estou levando esse paciente a uma andropausa, eu tenho maior risco de perda óssea, tá? Então, a gente tem que ficar atento, principalmente com densitometrias ósseas, com estímulo principalmente à atividade física, e em alguns casos a gente acaba repondo cálcio, vitamina D, enfim. Mas com certeza a terapia de deprivação androgênica, que é a supressão dos níveis de testosterona, eu aumento o risco de ter perda óssea. Perfeito, perfeito. Obrigada. A gente infelizmente, já está chegando nos minutos finais aqui da live. Eu vou pedir para Jaqueline. Temos uma última pergunta aqui que eu quero passar para ela, mas já vou pedir as considerações finais. Qual a importância de iniciar o tratamento imediatamente logo após o diagnóstico? E, em termos de considerações finais, eu acho que gostaria de voltar um pouco à questão da prevenção e dos desafios. Quais são os próximos desafios a seguir nos próximos anos, de expandirmos as campanhas, a informação de conscientização da importância dos homens se cuidarem, né? Prevenirem as... Por favor, querida. Certo. Bom, então, né, a partir do momento que o paciente recebe o diagnóstico, ele vai alinhar junto com o médico dele que está acompanhando, né, quais as possibilidades, né, vai ser a vigilância, vai ser a radioterapia, vai ser a cirurgia, né, e a partir disso, né, quanto antes ele conseguir fazer, né, seja a abordagem, aí os cuidados, ainda que seja a vigilância, melhor, né, mudar, não só em relação aos procedimentos, né, que vão ser adotados, mas estilo de vida, cuidados, né, com a parte física, visar um estilo de vida mais saudável, em relação a não fumar, equilíbrio com o uso de bebidas alcoólicas, né, alimentos mais saudáveis, prática física, tentar ter um manejo aí do estresse, fazer atividades aí que propiciem também um bem-estar mental, né, físico, mental, espiritual, né? E assim, né, eu acho que não dá para, né, puxando aí também um pouquinho para o SUS, né, isso no âmbito privado a gente vê uma aceleração, né, mas ainda do SUS tem aquela lei, né, que isso é geral, né, de até acho que 2 meses, né, 60 dias, não sei. 60 dias. 60 dias, né, para iniciar a... Né, tem várias políticas que estão sendo feitas aí em relação ao paciente oncológico. Meu ver, é um absurdo isso, ter 60 dias para iniciar um tratamento, tem que ser muito mais rápido, né? O sistema aí que tem no SUS, o CROSS também é muito complicado, o direcionamento. Então, o paciente recebe um diagnóstico, às vezes com muito custo, ele faz uma vaquinha na família, no âmbito SUS, consegue o diagnóstico, mas não consegue ir por especialista para começar um tratamento, enfim, tem várias... Acho que fatores envolvidos aí, no âmbito privado a gente tem uma facilitação, embora a gente veja problemas aí também de liberação de tratamento, né, com convênio, enfim, que gera bastante angústia aí no paciente por essa demora, né, porque o paciente oncológico ele corre contra o tempo, então isso é um fator aí importante.
E aí, para ir fechando, né, acho que algo que não dá para a gente deixar de falar, né, não vou entrar muito, né, porque é um tema complexo, mas ao meu ver, em relação ao Novembro Azul, essas campanhas, né, a gente está num momento delicado de pandemia, né, que está trazendo muito sofrimento, muitas mudanças, né, mas eu vejo aí também que é uma oportunidade única de mudança no coletivo, né? Porque a gente está aprendendo a trabalhar no preventivo, né? Ter que higienizar as mãos, usar máscaras, manter o distanciamento. Eu achei um dado importante, né, que foi publicado recentemente no jornal britânico de medicina do esporte, que eles fizeram uma pesquisa um pouco antes da pandemia e aí 3 semanas depois que estourou lá na Inglaterra, nos Estados Unidos e em um outro país que eu não me recordo agora. E aí eles fizeram através de procuras dos trends do Google, né, daquelas plataformas de pesquisa, e aí eles verificaram, né, antes qual que era o tipo de pesquisa que as pessoas realizavam e 3 semanas depois. Inicialmente teve uma procura muito grande por programas de televisão, de filmes, mas depois de 3 semanas teve um aumento considerável de busca de exercícios físicos, né, YouTube, aplicativos e até as próprias, né, recursos ali do Google. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade das pessoas realmente começarem a se interessar em cuidar da própria saúde antes que apareça um problema, né? Então, eu acho que a pandemia aí, essas campanhas que a gente está fazendo, é a deixa para puxar aí, né, para o cuidado preventivo, que é muito importante no câncer de próstata, né, trabalhando com ele no começo, 90%, né, não sei quantos por cento de cura, mas muito alto, né, investir mais, né, nessas campanhas, não só no mês de novembro, mudar as nossas políticas públicas também, de saúde, né, ampliar isso, dialogar mais entre nossa família, né, buscar trazer mais aí, né, os homens, as mulheres para falar no dia a dia, disseminar as informações. Acho que esse é o desafio também, né, individualmente as pessoas também começarem a pensar que elas são replicadoras de informações. Então hoje aqui a gente conversando, tá numa sala de bate-papo, né, tá conversando nós três, né, o doutor especialista, né, você fazendo esse bate-papo gostoso, as pessoas assistindo, essas pessoas vão poder replicar para outras, e isso vai ajudar nesse processo de transformação de consciência coletiva. Acho que os desafios são esses. Perfeito, muito obrigada, muito obrigada. Doutor Carlos, um pouco também nessa mesma linha, pensando justamente como a Jaqueline comentou, estamos numa pandemia, ainda temos esse ponto, né, o quanto isso impacta efetivamente todo esse esforço na prevenção, na conscientização pelo diagnóstico precoce, tudo. Eu queria lhe pedir as considerações finais, lançando essa perspectiva futura aí. Novembro Azul deve se perpetuar por outros meses, quer dizer, estamos falando esse mês da saúde masculina, mas assim, possivelmente precisamos de muito mais meses para mudar, provocar efetivamente mudanças, né? Por favor. Com certeza. Na verdade, o Novembro Azul não deveria ser só novembro, né? Devia ser todos os meses azuis, né? Porque a gente sabe que o câncer ele não escolhe mês, ele não tem essa regra. Agora, em relação à pandemia, uma coisa que nos preocupou muito, né? A gente que lida com câncer e a equipe multidisciplinar, nós médicos, foi que a gente deixou de fazer muito diagnóstico nos pacientes, né? Infelizmente, a gente deixou, né? Então, os pacientes acabaram não continuando seus exames de rotina, né? E isso acabou atrasando muito. Então, a gente começou a pegar casos um pouco mais avançados, que não era para a gente pegar, né? E isso foi um tema de extrema importância e apelo dos oncologistas, né? Que, inclusive, a Univas trabalhou muito em cima disso com a frase, né? O câncer não espera. Porque isso tem que ficar muito bem claro, né? Não é para deixar de fazer os exames preventivos, não é para deixar de ir no médico, né? Porque, às vezes, 1, 2 meses vai mudar o prognóstico do seu tratamento, né? Muitos cânceres de próstata, eles não são tão agressivos, mas nós temos os cânceres também muito agressivos, que a gente não pode esperar para tratar.
né? Então, esse acho que é um apelo que fica durante essa fase que a gente não sabe mais ainda por quanto tempo a gente vai viver, mas não deixe de procurar seu oncologista, seu urologista, enfim, seus outros especialistas para irem atrás dos exames preventivos. E em relação ao grande desafio, eu acho que é bem isso que a Jaqueline resumiu mesmo, que é a questão do acesso. Nós temos que levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, mostrar para eles que quanto antes eu descobrir o câncer, mais fácil de tratar, mais de 90% de chance de cura com menos efeitos colaterais de tratamento, né? E isso tem que ser um motivante para o paciente ir atrás de buscar o seu diagnóstico o quanto antes possível. Muito obrigada, doutor Carlos. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Nós encerramos aqui a nossa live, encerrando aí o Novembro Azul. Já a gente já está em dezembro, né? Mas como o doutor Carlos falou, são todos os meses, né? Temos que estar atentos. O câncer não espera, a campanha do Instituto Oncoclínicas, com apoio de inúmeras sociedades médicas e entidades de apoio ao paciente. Então, realmente a gente está aqui nesse trabalho formiguinha, já são 70 lives desde o início da pandemia, e quero agradecer a nossa audiência por mais essa live. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Gisele. Obrigado, Jaqueline. Obrigada, doutor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.